Eu sei que a noite passada não foi fácil. Eu sei que enquanto o mundo inteiro lá fora dormia profundamente, você estava acordado. Os seus olhos se abriram na escuridão do quarto, não porque você perdeu o sono, mas porque a dor física ou o peso insuportável na sua alma não te deixaram descansar. A doença tem uma voz cruel. Ela fala no silêncio. Ela sussurra no seu ouvido quando você está sozinho. Ela diz que o seu corpo está falhando. Ela tenta te convencer de que você é um fardo para a sua família. Ela projeta sombras na parede do seu quarto, fazendo você imaginar os piores cenários, os piores diagnósticos, os finais mais tristes. Eu não sei o nome da batalha que você está travando hoje no seu corpo. Talvez você sinta uma dor aguda nas articulações, uma queimação, uma fraqueza que te impede de levantar da cama com a alegria que você costumava ter. Talvez você olhe para as suas mãos e não reconheça mais a força que elas tinham no passado. O cansaço crônico se instalou nos seus ossos, e cada pequeno movimento parece exigir uma energia que você simplesmente não tem mais. Ou talvez a sua dor não apareça em nenhum raio-x. Talvez os médicos olhem para os seus exames de sangue e digam que está tudo normal, mas você sabe que não está. Existe uma dor invisível, uma ferida aberta no seu peito chamada depressão. Uma ansiedade que acelera o seu coração do nada, que faz o ar faltar nos seus pulmões em plena luz do dia. O pânico de sair de casa, o medo do futuro, a tristeza profunda que suga todas as cores da sua vida e transforma os seus dias num filme em preto e branco. Eu conheço o cheiro frio dos corredores de hospital. Eu conheço o medo que paralisa o estômago na sala de espera de um consultório, aguardando o resultado de uma biópsia, de uma ressonância, de um exame que tem o poder de mudar a rota da sua vida em um segundo. A sensação de impotência quando o médico olha nos seus olhos, suspira fundo e pronuncia palavras difíceis, termos técnicos que soam como uma sentença de prisão. Mas preste muita atenção no som da minha voz agora. Se você encontrou esta oração hoje, se este áudio chegou até os seus ouvidos neste momento exato da sua jornada, isso não é obra do acaso. O universo não comete erros. O céu está interceptando a sua dor neste exato segundo. Deus ouviu o seu gemido silencioso no banheiro. Ele viu quando você chorou no chuveiro para que ninguém da sua casa percebesse o seu desespero. Você não está sozinho. O quarto onde você está agora pode parecer escuro e vazio, mas ele acaba de ser invadido por uma presença gloriosa, majestosa e curadora. Onde a medicina dos homens encontra o seu limite absoluto, é exatamente aí que a medicina do céu começa a operar com força total. A ciência humana é uma bênção. Os médicos, os enfermeiros, os pesquisadores, todos eles são instrumentos nas mãos de Deus para aliviar o sofrimento da humanidade. Mas eles têm limites. Eles tratam os sintomas. Eles operam a carne. Eles prescrevem remédios que muitas vezes trazem alívio, mas não arrancam a raiz do problema. O seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, ele não apenas trata o corpo, ele criou as suas células. Ele desenhou a estrutura complexa do seu DNA. Ele teceu o seu sistema nervoso com as próprias mãos, fio por fio, antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe. Ele conhece o número exato de fios de cabelo na sua cabeça. Ele sabe o ritmo perfeito que o seu coração deveria bater. E o Criador, aquele que formou o universo com a palavra da sua boca, tem autoridade absoluta e irrevogável sobre a criatura. Existe um médico que não precisa de bisturi, um médico que não precisa de anestesia, que não marca consulta para daqui a meses, que não exige plano de saúde caro. E o mais importante, este médico nunca, ouça bem, preste muita atenção nisso, ele nunca perdeu um paciente em seu centro cirúrgico espiritual. Neste exato momento, eu quero que você mude a sua postura. Não aceite a posição de vítima. Não aceite a identidade de pessoa doente. Você não é a sua doença.
O câncer não é você. A depressão não é você. A dor crônica não define quem você é. Você é um filho ou uma filha do Rei do Universo, passando por uma tempestade passageira. E essa tempestade tem hora marcada para acabar. O poder de cura do universo está se concentrando sobre o teto da sua casa agora. Feche os seus olhos por um momento se for possível. Desligue a sua mente das notícias ruins, dos laudos médicos e das opiniões pessimistas das pessoas ao seu redor. A opinião dos homens é apenas um diagnóstico terreno, mas a última palavra, a sentença final sobre a sua vida e a sua saúde, vem diretamente do Tribunal do Céu. E o decreto que está sendo assinado hoje é um decreto de vida abundante, restauração completa e cura radical. Nós vamos mergulhar agora nas águas profundas e curativas do Salmo 103. Abra o seu coração, destranque as portas da sua alma e deixe que estas palavras comecem a desinflamar a sua dor física e emocional. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A primeira coisa que a doença tenta roubar de você não é a sua saúde, é a sua memória. A dor física contínua e a angústia mental fazem você focar apenas e exclusivamente no sofrimento do agora. A dor é egoísta, ela exige toda a sua atenção. Mas o salmista Davi nos ensina um segredo espiritual de altíssimo nível. Ele nos ensina a dar uma ordem, um comando militar à nossa própria mente. Lembre-se. Lembre-se de quem é o seu Deus. Lembre-se dos livramentos que você já teve no passado. Lembre-se de que o seu corpo é apenas uma tenda temporária de carne e osso, mas o Espírito Santo que habita dentro de você é eterno, indestrutível e inabalável. E então, o Salmo 103 nos entrega a maior de todas as prescrições médicas já escritas na história da humanidade. Escute o versículo 3 com cada fibra do seu ser. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Preste muita atenção na ordem das coisas aqui. Primeiro, Ele perdoa as iniquidades. Depois, Ele sara as enfermidades. Muitas das doenças físicas que carregamos no nosso corpo são, na verdade, feridas emocionais que apodreceram e se transformaram em doenças biológicas. O corpo grita aquilo que a boca cala. A falta de perdão, a raiva guardada contra aquele parente que te machucou, a amargura de uma traição, o ressentimento contra um ex-marido, uma ex-esposa, um chefe injusto. Tudo isso atua como um veneno lento que você toma todos os dias, esperando que o outro morra. Mas é o seu corpo que adoece. É o seu sistema imunológico que enfraquece. São os seus ossos que secam. Antes de recebermos a cura física, nós precisamos esvaziar o lixo da alma. Você não pode colocar água limpa em um copo sujo e esperar que ela continue pura. Eu quero que você, agora mesmo, traga à sua memória o rosto da pessoa que mais te feriu nesta vida. Aquela pessoa que te causou uma dor tão profunda que você jurou nunca mais perdoar. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas olhe para essa pessoa na sua imaginação e diga: eu te perdoo. Eu te libero da minha dívida. Eu corto o laço que me prende à dor que você me causou. Eu não vou mais beber o veneno do ódio. Eu abro mão de ter razão, porque eu prefiro ter saúde. Sinta o peso de toneladas caindo dos seus ombros neste instante. Sinta a corrente de ferro que apertava o seu peito se despedaçando. Ao liberar o perdão para os outros, e ao perdoar a si mesmo pelos erros que você cometeu no passado, você acaba de escancarar as portas do céu para que a luz da cura invada a sua biologia. Sara todas as tuas enfermidades. Você ouviu a profundidade disso? O texto sagrado não diz algumas, não diz apenas as dores leves. Ele diz todas. Para a matemática do céu, uma alergia simples ou um diagnóstico terminal tem exatamente o mesmo peso. São nada diante do poder do Criador. Eu quero que você faça um ato de fé agora mesmo. Posicione a sua mão direita sobre a parte do seu corpo que está doente.
Se a dor for no joelho, toque o joelho. Se for nos pulmões, toque o peito. Se a sua dor for invisível, se for depressão, insônia crônica, fadiga mental ou tristeza profunda, coloque as duas mãos espalmadas sobre o centro do seu peito ou sobre a sua cabeça. Sinta o calor da sua própria pele. Respire fundo. Puxe o ar o mais profundamente que conseguir. Segure por um segundo e solte bem devagar pela boca, imaginando que toda a dor está saindo junto com a sua respiração. Imagine, neste exato segundo, o teto do quarto onde você está se tornando transparente. Lá do alto, além das estrelas, além do universo, do trono da graça, um feixe de luz verde esmeralda, misturado com um dourado morno, denso e vibrante, começa a descer na sua direção. Essa não é uma luz comum. É a presença palpável, curadora, regeneradora e cirúrgica do Espírito Santo. Essa luz morna e divina toca o topo da sua cabeça agora. Ela é confortável. Ela acalma instantaneamente. Sinta essa luz penetrando no seu couro cabeludo, descendo pelo seu cérebro. Todo pensamento de morte, toda vontade de desistir, todo pânico que acelera o seu coração, toda falha na química do seu cérebro que causa a depressão, está sendo reprogramado, anestesiado e curado agora. A neblina mental está se dissipando. A luz de cura desce lentamente. Ela passa pelos seus olhos, curando a sua visão física e espiritual. Passa pelos seus ouvidos, garganta e cordas vocais, desfazendo qualquer inflamação, qualquer nódulo, qualquer doença oculta. Ela desce pelos seus ombros e pescoço, aliviando a tensão muscular e o peso insuportável de quem tem carregado a responsabilidade da família inteira sozinho. Sinta os músculos relaxarem e cederem ao calor divino. A luz esmeralda entra no seu peito. Ela invade os seus pulmões, limpando as vias respiratórias, desobstruindo a sua respiração. Ela envolve o seu coração. Visualize o seu coração físico batendo agora, forte, rítmico, saudável. Qualquer arritmia, qualquer problema vascular, qualquer veia entupida, está sendo limpa pela correnteza sagrada. Ela entra na sua corrente sanguínea. Visualize o seu sangue correndo nas suas veias neste momento. Todo vírus, toda bactéria, todo fungo, toda célula doente ou mutante que tentou se multiplicar no seu corpo para causar tumores e cânceres, está sendo fulminada, carbonizada e destruída pela radiação pura da luz divina. O seu sistema imunológico está recebendo uma ordem do alto, como um exército que ouve a trombeta do comandante. Acordem, ergam-se, defendam o templo sagrado do Espírito Santo. As suas células brancas se multiplicam e limpam toda a sujeira biológica do seu corpo. A luz curadora desce para o seu estômago, fígado, rins, intestinos e órgãos reprodutores. Onde há inflamação, ela esfria, cicatriza e desaparece completamente. Onde há falhas no funcionamento, o Senhor substitui e reconstrói as peças. Finalmente, a luz escorre pela sua coluna vertebral, vértebra por vértebra. Ela flui pelos seus braços, quadris, joelhos, pernas e pés. Onde há dores nos ossos, artrose, artrite, desgastes e dores articulares, um óleo celestial espesso e dourado escorre agora, lubrificando as engrenagens do seu corpo e restaurando a sua mobilidade original. Você é restaurado da planta dos pés ao fio da cabeça. Nós vamos avançar agora para outro território de milagres absolutos. Nós vamos entrar no Salmo 30, escrito pelo rei Davi, quando ele também sentiu o gosto amargo da proximidade da morte e do fundo do poço. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Preste muita atenção nisso. Davi não disse, eu reclamei da vida. Ele disse, eu clamei a ti. A murmuração atrai a doença. A murmuração trava o processo de cura do universo.
Quando você passa o dia inteiro reclamando da dor, falando sobre os sintomas, repetindo o diagnóstico trágico para todo mundo que te liga, você está apenas alimentando o gigante da doença. Você está regando a semente do mal com as suas palavras. Mas quando você muda a frequência, quando você clama a Deus e declara a cura antes mesmo dela se manifestar na carne, o céu inteiro para em silêncio absoluto para ouvir a sua voz. A oração de um coração quebrantado tem prioridade de emergência no altar do Altíssimo. Talvez o diagnóstico que você recebeu ontem tenha sido duro. Talvez o médico tenha olhado nos seus olhos e balançado a cabeça de forma negativa, dizendo que não há mais o que fazer. E você chorou. Você se trancou no carro e gritou. Você teve o direito de chorar. Deus recolheu cada gota das suas lágrimas em um odre celestial. Mas preste atenção ao que o versículo 5 do Salmo 30 decreta com autoridade máxima sobre a sua vida hoje. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a promessa mais poderosa que você ouvirá hoje. O choro tem prazo de validade. A dor tem data de validade. A doença acaba de ser notificada com uma ordem de despejo do seu corpo. O seu sofrimento foi a noite escura. E eu sei, meu irmão, minha irmã, eu sei que a sua noite foi longa. Parecia que a madrugada não ia acabar nunca. Mas olhe pela janela da sua alma agora. A escuridão está perdendo a força. O sol da justiça está nascendo no horizonte com cura absoluta em suas asas de fogo. A alegria não é uma probabilidade. O texto diz que ela vem pela manhã, e esta é a sua manhã espiritual. É o amanhecer da sua vitória contra a enfermidade. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu cilício e me cingiste de alegria. O cilício, nos tempos bíblicos, era uma roupa feita de pelos de cabra, áspera, escura e extremamente desconfortável, que as pessoas usavam para mostrar que estavam de luto, em profundo sofrimento ou arrependimento. A doença te colocou um cilício invisível. A depressão te vestiu com roupas pesadas de melancolia. A dor crônica te obrigou a andar encurvado, vestindo o manto do cansaço. Mas Deus está se aproximando de você agora. Ele está desatando o nó rasgado dessa roupa suja e dolorosa. Ele está arrancando essa veste de hospital do seu espírito. Ele está te lavando e te vestindo com as roupas da festa, com o brilho dourado da saúde, com a postura reta de alguém que foi resgatado das garras da cova. O Salmo 103 nos deixa uma garantia que desafia a biologia humana. Quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O mundo, a mídia e a sociedade dizem que o envelhecimento é sinônimo de decadência, de doença e de dor inevitável. Mas a palavra de Deus te oferece um destino diferente. Você não nasceu para murchar numa cama de hospital antes do tempo. Você não nasceu para ser escravo, refém ou dependente de uma cartela colorida de remédios que apenas mascaram a dor enquanto destroem o seu fígado. Deus está prometendo hoje renovar a sua mocidade como a da águia. A águia é o símbolo supremo da superação. Quando ela envelhece e suas penas ficam pesadas e seu bico perde a força, ela não se entrega para morrer. Ela voa para o ponto mais alto da montanha. Lá, ela quebra o próprio bico na rocha, arranca as próprias penas velhas e espera pacientemente em dor e silêncio. Semanas depois, um bico novo, forte e afiado nasce. Penas novas e brilhantes crescem, e a águia ganha força para voar soberana por mais 30, 40 anos. O Senhor está fazendo exatamente isso com você no topo desta montanha espiritual. Ele está arrancando as células velhas, as memórias de dor, a fraqueza dos seus ossos. E no lugar disso, Ele está injetando o sopro da juventude, o fôlego da vida. Eu repúdio, proíbo e cancelo, sob a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda a sentença de morte prematura que foi proferida contra você. Eu repreendo todo espírito de enfermidade hereditária,
Aquelas doenças crônicas que os parentes olham para você e dizem: sua mãe teve isso, seu avô morreu disso, você também vai sofrer com isso. Não. A herança genética da dor está quebrada, cancelada e anulada pelo sangue poderoso do Cordeiro. O seu DNA agora é o DNA da vida abundante de Cristo. Você verá os seus filhos crescerem. Você vai brincar, correr e sorrir com os seus netos. Você vai viajar, caminhar pela praia e respirar o ar puro sem sentir dor. Porque o Salmo 91 também garante: com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Longura de dias. Dias prósperos, saudáveis e cheios de significado aguardam por você logo ali na frente. Abrace essa promessa. Tome posse dessa realidade. O seu futuro é vida. A partir deste momento, nós vamos fazer algo transcendental. O milagre começou na sua mente, penetrou no seu espírito invisível, e agora nós vamos forçar a sua biologia, a sua carne e os seus ossos a obedecerem. Nós vamos declarar afirmações de cura absoluta sobre o seu corpo físico. Eu falarei pausadamente, e eu exijo que você, onde quer que esteja deitado ou sentado agora, repita no silêncio do seu coração ou sussurre com os seus lábios. Dê a ordem ao seu corpo. Deixe que cada célula trilionária sua ouça a sua voz de dono e autoridade. O meu corpo é o templo vivo, sagrado e blindado do Espírito Santo de Deus. Nenhuma doença, nenhum vírus mutante, nenhuma maldição tem o direito ou a permissão para habitar na casa do Senhor. A partir de hoje, eu rasgo o diagnóstico do mundo. Eu não aceito a identidade de uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa perfeitamente saudável, que está apenas passando por uma breve fase de purificação biológica. O perdão divino flui em mim como um rio cristalino de águas limpas. Eu perdoo absoluta e incondicionalmente todos aqueles que me machucaram, porque eu sei que a amargura adoece os ossos. Eu solto todo o ressentimento, toda a raiva fervente, toda a decepção paralisante. O meu peito está livre de toxinas emocionais. O meu coração bate no ritmo tranquilo e constante da paz de Cristo. Eu ordeno ao meu sistema imunológico que acorde, se levante com força militar e poder de fogo. As minhas células brancas de defesa são como os exércitos incansáveis de Deus patrulhando dentro do meu sangue. Todo invasor maligno, todo tumor, toda infecção é derrotada e expulsa instantaneamente. As minhas células doentes são renovadas, regeneradas e perfeitamente curadas agora. A minha mente é guardada por uma muralha de paz que excede todo o entendimento humano. Eu repreendo a ansiedade crônica que esmaga o meu peito. Eu rejeito e expulso o pânico noturno. A nuvem escura e pesada da depressão não pode suportar a luz maravilhosa e ofuscante que habita dentro de mim. O meu cérebro produz substâncias naturais de alegria, tranquilidade profunda e esperança infinita. O meu estômago e todo o meu sistema digestivo funcionam com a precisão milimétrica e a perfeição com as quais foram criados. Os meus pulmões se enchem do fôlego purificador da vida, sem barreiras, sem chiados e sem nenhuma dor. O meu coração é um motor perfeito, bate forte, resistente, calmo e cheio de vigor inesgotável. A minha coluna vertebral, os meus músculos cansados e as minhas articulações desgastadas são lubrificados agora mesmo com o óleo de cura celestial. A minha pressão arterial é equilibrada e regulada pelo comando soberano do céu. As minhas taxas, os resultados dos meus próximos exames e os meus novos diagnósticos deixarão a ciência perplexa. Os médicos olharão para o meu corpo restaurado e não saberão explicar o milagre nas imagens do papel. Eu serei a prova viva, respirante e inquestionável de que o Deus do impossível ainda opera cirurgias na terra. Eu nunca mais terei medo das noites escuras, pois a luz do Senhor é a lanterna que ilumina as minhas madrugadas. O meu sono será um remédio poderoso. Cada vez que eu fechar os olhos para dormir,
Os anjos da cura trabalharão na minha carne. A exaustão física e a fraqueza crônica evaporam do meu corpo agora e desaparecem no ar. A fadiga mental espessa é trocada por uma clareza cristalina, criativa e divina. A palavra de Deus é saúde como um bálsamo para o meu umbigo e medula fresca para os meus ossos. Pelas feridas sangrentas de Jesus e pelas suas pisaduras dolorosas na cruz do Calvário, a minha cura total já foi comprada e paga. Eu não preciso pagar pela minha cura com lágrimas e dor contínua. Eu apenas a aceito e tomo posse pela fé cega. O sacrifício brutal de Jesus me tornou completamente livre da prisão e da escravidão de qualquer doença. Eu acordarei amanhã de manhã com uma energia explosiva que eu não sentia há muitos anos. Eu me levantarei da cama com um salto de profunda gratidão e não com um gemido arrastado de dor. As minhas pernas estão firmes como colunas de mármore. O meu equilíbrio é perfeito e seguro. A tontura, a vertigem, a fraqueza e todo o mal-estar batem em retirada e fogem da minha presença. A minha visão física e espiritual é purificada, focada e fortalecida. A minha audição e todos os meus 5 sentidos físicos são aguçados e renovados pelo Espírito. A minha pele é o reflexo brilhante e jovem da saúde inabalável que flui de dentro para fora. O meu futuro não termina numa maca fria de hospital. O meu futuro é caminhando de cabeça erguida sobre as promessas douradas de Deus. Eu não sou e nunca mais serei uma vítima frágil das circunstâncias. Eu sou um projeto de extremo sucesso do Criador do Universo. A vida em sua forma mais selvagem e abundante, pulsa nas minhas veias com violência, calor e força indomável. Todo espírito de morte precoce, atrofia e paralisia perdeu a batalha decisiva hoje. A morte recuou humilhada, porque a vida soberana tomou o seu lugar de direito no meu corpo. A força vibrante da minha juventude está voltando em ondas, como a força de uma águia que acabou de se renovar na montanha. A dor nas costas simplesmente vai embora. A dor de cabeça crônica derrete como gelo sob o sol do meio-dia. A inflamação invisível e ardente no meu corpo é apagada para sempre pela água viva do Espírito Santo. O meu corpo físico entra agora no alinhamento sagrado, na geometria sagrada e perfeita do Éden original. Tudo o que estava quebrado, ferido ou fora do lugar, volta magicamente para o lugar exato agora. O Senhor reconstrói com excelência aquilo que a sabedoria do homem disse que não tinha mais nenhum conserto. Eu viverei dias longos e felizes para ver os meus filhos prosperarem, os meus netos correrem e as minhas futuras gerações vencerem. A minha história neste planeta ainda será muito longa, repleta de almoços em família, risos altos e celebrações inesquecíveis. O meu choro doloroso ficou trancado na noite fria que passou. A alegria invencível está rasgando a minha manhã espiritual com os raios de um sol dourado, quente e resplandecente. O meu vestido escuro de luto, angústia e doença foi queimado no fogo do altar divino. Eu visto a partir de hoje as roupas impecáveis da vitória absoluta, da saúde blindada e do testemunho vivo que chocará o mundo. Eu me sinto flutuar. Eu me sinto infinitamente leve. O fardo de chumbo desabou das minhas costas e se partiu no chão. Eu olho para a perfeição dos meus pulmões e agradeço ao céu por cada respiração profunda e limpa. Eu declaro que fui curado de dentro para fora, da minha mente ansiosa para o meu corpo doente, do meu espírito eterno para a minha carne mortal. Deus está, neste milésimo de segundo, operando a maior e mais profunda restauração biológica que o meu corpo já experimentou. Eu assino embaixo e declaro que a partir deste exato momento, o milagre não é um evento isolado, mas está em andamento contínuo dentro de mim. O Senhor é a rocha e a força inesgotável da minha vida. Eu não vacilarei, não cairei e não desistirei.
Eu descanso o meu corpo cansado no abraço quente, seguro e curador de Jesus de Nazaré. Eu estou inquestionavelmente curado. Eu sou livre. O meu corpo é uma máquina perfeitamente saudável. Respire fundo agora. Faça isso de forma consciente. Puxe o máximo de ar limpo que os seus pulmões conseguirem suportar. Encha o peito de vida. Segure por 2 segundos. E solte bem devagar pela boca, como quem assopra, e expulsa para fora os últimos vestígios de poeira e cansaço que ainda restavam em você. Você percebe a diferença esmagadora? Você consegue sentir como o ambiente ao seu redor, o ar que você respira no seu quarto, está incrivelmente mais limpo, mais rarefeito, mais leve e pacífico. Essa sensação não é imaginação. Essa é a atmosfera magnética da cura. A dor perdeu a sua coroa e a sua autoridade tirânica sobre a sua mente. A partir da luz deste dia, você não é mais o doente solitário do quarto escuro, esperando o pior. Você é o milagre ambulante que vai caminhar pela casa e surpreender a sua família. Você é a prova viva de que as promessas do Salmo 103 e do Salmo 30 não são letras mortas num livro antigo, mas são vivas, atuais, biológicas e absurdamente poderosas. Eu quero que você firme a sua fé agora. Fé sem obras é morta. Você precisa selar esse pacto com o céu com um ato visível, físico e material. Abra os seus olhos, erga o seu rosto, vá até a seção de comentários logo abaixo deste vídeo neste exato momento. A palavra de Deus diz que a boca fala e a mão escreve do que o coração está completamente cheio. Se o seu coração transbordou de cura, paz e convicção agora, você precisa materializar isso no mundo. Escreva nos comentários, com letras maiúsculas, como um grito de vitória contra o inferno, a seguinte declaração de posse absoluta: pelas suas pisaduras eu fui curado. Amém. Eu vou repetir. Não deixe a preguiça ou a dúvida pararem os seus dedos. Escreva isso agora para todo o universo ler. Pelas suas pisaduras, eu fui curado. Amém. Quando você digita essas 6 palavras, você está selando de forma irreversível o diagnóstico divino de saúde eterna e jogando no lixo do esquecimento o diagnóstico cruel do inimigo. E antes de terminarmos, faça algo vital. Deixe o seu gostei neste vídeo. Sabe por que isso é tão importante? Porque neste exato minuto que o relógio marca, existem mães chorando escondidas ao lado da cama dos filhos nos hospitais. Há pais de família em UTIs frias, isolados e com medo de morrer. Há pessoas trancadas nos quartos com depressão, segurando frascos de remédios escuros na mão, achando que o suicídio é a única saída. E quando você curte e interage com este vídeo, o YouTube entende a força da mensagem e recomenda esta oração como um bote salva-vidas para eles. Você deixa de ser apenas o curado e se torna o próprio canal que leva a cura até os desesperados. O seu simples like silencioso na tela do celular pode ser, literalmente, a diferença crucial entre a vida e a morte na vida de um desconhecido hoje à noite. Inscreva-se no canal Pergaminho Sagrado. Ative o sininho de notificações para que possamos estar juntos amanhã. Nós estaremos aqui para fortalecer a sua imunidade espiritual todos os dias. Pegue o link deste vídeo e mande agora mesmo para o WhatsApp daquele amigo, daquela tia, daquele colega de trabalho que você sabe que está sofrendo, que vive à base de remédios pesados todos os dias e que já perdeu completamente o brilho nos olhos e a esperança de viver. Agora, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto, mesmo que seja um sorriso pequeno e tímido no começo. As correntes caíram. A sua longa e escura noite de choro acabou para sempre. A sua manhã dourada de alegria invencível e saúde perfeita chegou. Vá em paz. Caminhe pela sua casa hoje com a certeza absoluta e inabalável de que o médico dos médicos, o soberano do universo, já visitou o seu quarto hoje.
Que o Senhor abençoe abundantemente o seu corpo físico, renove as suas forças biológicas e mentais, traga o brilho radiante de volta aos seus olhos, restaure o seu sorriso e guarde você e toda a sua amada família debaixo de suas asas, debaixo de todo e qualquer mal. Durma com a saúde perfeita e inquebrável. Acorde com o vigor renovado de uma águia. Em nome do Pai que cria, do Filho Jesus Cristo que salva e cura, e do Espírito Santo que consola e sustenta. Amém, amém e eternamente amém.